Fala pessoal do 7º ano, tudo tranquilo? Bom, como eu havia prometido, vamos fazer uma aulinha rápida aqui, trabalhando algumas questões que foram comentadas em sala de aula, foram trabalhadas, para que você possa estar ainda mais antenado para fazer o seu testinho amanhã. E a primeira questão que a gente vai trabalhar é a número 15, o que eram as feitorias. As feitorias são a única coisa que os portugueses vão fazer aqui nesse processo do período pré-colonial, porque a gente estudou que na fase pré-colonial os portugueses não se interessaram em colonizar o Brasil imediatamente. Então, nesse período inicial, nas primeiras décadas, eles vinham aqui, né, e tudo mais, mas não montaram núcleos colonizadores, não fizeram núcleos povoadores. O que eles levantaram aqui? Feitorias, que funcionavam como depósitos, onde o pau-brasil era armazenado, né, até que os navios chegassem da Europa, eles pudessem embarcar esse navio, esse pau-brasil nos navios, certo? Então, em torno da costa brasileira, nós tivemos alguns pontos onde eles construíram feitorias, edificaram feitorias, e ali, eventualmente, ficava também, né, alguns desses portugueses esperando o navio chegar, o próximo navio chegar e tudo mais. Ali eles faziam o embarque do pau-brasil, então funcionava aí como uma estrutura logística dentro desse período pré-colonial. Então não é ainda a colonização, não é vila, não é cidade, não é nada disso, é apenas um ponto logístico, uma área, uma fortificação que vai servir para armazenar o pau-brasil enquanto os navios estão chegando. Próxima, quanto tempo durou o período pré-colonial? O período pré-colonial ele durou 30 anos. O período pré-colonial vai de 1500 a 1530, corresponde a essas 3 primeiras décadas logo após a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Eles não se interessaram em colonizar o Brasil de imediato, né? E, consequentemente, essa fase aí a gente chama de pré-colonial, né? Que ainda não está tendo colonização nesse período. A próxima, houve escravização de índios no período pré-colonial? Explique. Não houve escravização de índios no período pré-colonial. Por quê? Nós já trabalhamos em sala de aula. O que os portugueses exploraram aqui no período pré-colonial? O pau-brasil. Como é que eles exploravam esse pau-brasil? Através da mão de obra indígena. Mas como é que era feito isso? Através do escambo, que era a troca de mercadorias. O índio ajudava a cortar o pau-brasil, embarcar na feitoria, embarcar no navio, e em troca ele recebia o quê? Espelho, pente, faca, coisa que para o índio não tinha tanto valor. Aliás, para o português não tinha tanto valor econômico, mas para o índio aquilo tinha uma certa utilidade, aquilo era uma novidade, e além de tudo aquilo servia para celebrar a amizade, porque na cultura indígena a troca de presentes significa essa celebração da amizade. Então não houve escravização do índio no pré-colonial. O que houve foi a exploração dessa mão de obra indígena através do escambo, que é a troca de mercadorias, e não um processo de escravização. Ou troca de mercadoria por serviço e por aí vai. A próxima, por que os portugueses não se interessaram pela colonização imediata do Brasil em 1500? Por que eles não decidiram colonizar o Brasil de cara? Primeiro, porque eles não acharam metais preciosos, não acharam ouro. Segundo, que o comércio de especiarias lá na Índia era extremamente lucrativo. Fazia apenas 2 anos que os portugueses tinham chegado lá na Índia com a expedição do Vasco da Gama. Eles estavam ainda lucrando com esse comércio de especiarias e eles não tinham interesse em desviar recursos para uma colonização no Brasil, né? Porque naquele momento o foco realmente era o comércio de especiarias indianas, ok? Então isso vai fazer com que a coroa portuguesa não decida colonizar o Brasil imediatamente. A próxima, qual artigo foi explorado pelos portugueses no período pré-colonial? Nós já sabemos que foi o pau-brasil. E por que o pau-brasil? Vai perguntar aqui a utilidade comercial do pau-brasil. Aqui vai perguntar qual era a utilidade comercial do pau-brasil. Então, a 24, qual foi o artigo explorado pelos portugueses? Foi o pau-brasil. E aí na 26, qual era a utilidade comercial do pau-brasil? É que o pau-brasil a madeira do pau-brasil servia para você fabricar objetos. E o miolo do tronco do pau-brasil servia para você fabricar um corante que era usado para atingir tecidos ali na Europa, né? Então essa utilidade comercial é que vai orientar essa exploração do pau-brasil no período pré-colonial. Aí ele segue na 21. Qual era o objetivo das expedições guarda-costas enviadas ao Brasil no período pré-colonial? As expedições guarda-costas foram enviadas para cá com o objetivo de monitorar o litoral brasileiro, monitorar a costa brasileira. Por quê? Porque nessa época havia, entre aspas, um contrabando de pau-brasil.
Por que a gente coloca entre aspas? Porque os portugueses chamavam isso de contrabando. Os franceses vinham para cá, eles também faziam alianças com as tribos indígenas, através dos cambos eles também tinham acesso ao pau-brasil, e aí os franceses acabavam levando o pau-brasil daqui da costa brasileira. E Portugal denominava isso de contrabando, porque Portugal entendia que essas terras brasileiras eram dos portugueses, por causa do Tratado de Tordesilhas. Só que os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Então eles vinham aqui mesmo, eles entravam em contato com os índios, eles exploravam o pau-brasil, eles levavam o pau-brasil, e a coroa portuguesa, para tentar inibir isso, para tentar minimizar isso, ela vai mandar para cá as chamadas expedições guarda-costas, que tem o objetivo de monitorar o território brasileiro e afastar essa presença francesa aqui do nosso litoral. Adiantou? Não adiantou. Por quê? Porque a costa brasileira é gigantesca. Imagina, 8.000 quilômetros de praia. Não tinha como você monitorar todo o litoral brasileiro e impedir que os franceses fizessem isso. Agora, quando eles encontravam franceses aqui, quando eles pegavam os franceses, a chapa esquentava, né? Nós tivemos alguns episódios em que eles pegaram franceses e enterraram vivos. Em outros episódios, eles estupraram esses franceses, né? E por aí vai. Então, muita coisa acontecia em termos de conflitos quando os portugueses encontravam franceses aqui, entre aspas, contrabandeando o pau-brasil. A próxima... Por que a coroa portuguesa decidiu colonizar o Brasil a partir de 1530? 30 anos depois, o cenário é outro. 30 anos depois, o comércio de especiarias já não é mais tão lucrativo, porque os outros países também encontraram a rota para chegar até as Índias, então aumentou a concorrência e diminuiu o lucro, certo? E aí, com a diminuição do lucro, né, Portugal vai precisar encontrar novas alternativas econômicas para poder realmente se recuperar. Então existe essa questão aí, e existe também uma outra questão, que é a necessidade de defender o território. 30 anos depois, mais do que nunca, a coroa portuguesa tem o entendimento de que se ela não povoar, se ela não ocupar, se ela não colonizar a costa brasileira, ela pode acabar perdendo esse território para os franceses, principalmente, né? Porque eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então existe uma necessidade de consolidar o domínio de Portugal sobre esse território. E daí a necessidade de acelerar o processo colonizador da costa do Brasil. A próxima, escreva sobre a questão do preconceito direcionado aos índios na atualidade. Ainda existe? Argumente, né? Então essa questão aí do preconceito é uma questão que você vai poder desenvolver livremente, né? Porque vai muito também da sua leitura, da sua vivência, né? A gente sabe que nós temos uma história colonizadora na qual as tribos indígenas foram roubadas, foram assassinadas, foram invadidas, não foram respeitadas, e hoje existe um reconhecimento por parte da própria Constituição brasileira no sentido de permitir o acesso de remanescentes, de índios, a terras demarcadas pelo governo, né? Agora, isso é uma questão bastante polêmica, nós ainda temos muitas divergências, muitas questões sobre isso, e no próprio dia a dia do brasileiro é você refletir sobre isso. Será que o preconceito contra o índio acabou? Será que ainda existe o preconceito contra a figura do índio, contra a cultura indígena? Será que ainda existe esse preconceito? Então é você trabalhar dentro daquilo que nós conversamos em sala de aula, né, fazendo uma leitura de mundo e tentando perceber se essas práticas ainda existem, se ainda tem preconceito contra o índio, se ainda tem preconceito contra o negro, se ainda tem preconceito contra diversos outros grupos sociais. Ok? Então, pessoal, essas foram as nossas perguntinhas rápidas aí, uma aulinha rápida de revisão para o seu teste, para te ajudar, para te dar aí, abrir uma luz. Muita coisa você vai realmente reforçar no livro, no caderno, nas aulas, nos apontamentos que nós demos, e eu tenho certeza que vocês serão muito bem sucedidos e a prova de vocês vai ser um sucesso. Até a próxima, tchau!